Olá, estamos começando o Conexão AV, o podcast do audiovisual das igrejas. Eu quero começar rapidamente falando dos nossos apoiadores. Primeiro, o internetaovivo.com, a sua plataforma para transmissão ao vivo pela internet. Conexões via hotpage, com login, senha, ou não é? E também a ptzcam.net, a câmera PTZ com atitude, o controle em suas mãos. E eu já quero também chamar o Samuel, deixa eu colocar aqui nós três primeiramente, Paulo, Samuel. Faz suspense aí, Daniel. Samuel, apresenta aí o nosso convidado, é com você. Oh, que bom estar mais uma vez com todos aqui no Conexão AV, mais uma vez recebendo alguém muito especial, um colega que eu conheci já há algum tempo, lá de Goiânia. Hoje vai estar aqui conosco Betão Ribeiro, vai se apresentar. E diga para nós, Betão, quem é você? O que você faz? Onde você está agora? Tudo bom? Tudo bem, Samuel, Daniel, Paulo, todos vocês que estão vendo aí o Conexão AV, esse podcast maravilhoso. Eu sou técnico de som, sou marido, sou pai, sou filho, sou remido pelo sangue de Jesus, sou produtor cultural e, sobretudo, um servo de Deus. Eu procuro andar no centro da vontade de Deus e esperando sempre que Ele me use como uma ferramenta útil no reino dele. Ô Samuel, conta pra gente, quem quiser conferir o trabalho aí do Betão, o DVD do Wesley Marlene. Sim. Como é que eles fazem para assistir? Olha, é só entrar lá no canal do YouTube da Rádio Transmundial, RTM Brasil, né? youtube.com/RTM Brasil Oficial, né? Tá lá todo o DVD. E se quiser também pode adquirir, né? É só entrar em contato com Wesley Marlene, que eles têm lá o DVD. Vamos ajudar os irmãos lá. Você está disponível lá no YouTube. Mas vamos ajudá-los, tá certo, né? Eles com certeza. têm inclusive CDs para vender, Sim, né? Sim, é verdade. Alguns dos quais eu mixei. Mas vocês viram aí, olha, Paulo, o Betão, ele faz um pouquinho de tudo, né? Até da área de TI que eu não sabia, ele também atua. Eu acho que eu vou falar mais uma que ele não falou. Ele cuidou do projeto gráfico do DVD do Wesley Marlene. Ou seja, fez tudo, né? Mas antes da gente começar esse papo aqui com o Betão, que agora a gente já tem mais um ponto aí para explorar ele, eu quero convidar você aí para acessar o nosso site conexãoav.com. Isso. Lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo, você vai conhecer um pouquinho mais do que é o Conexão AV, quem são os apresentadores, você tem o link do programa ao vivo quando você for assistir. Se você está no YouTube como você está agora, vai lá, inscreve-se, clica no sininho, porque na próxima semana você já vai ser avisado que vai ter o nosso programa aqui. Então você não precisa ficar colocando na tua agenda, sabe? Não precisa ficar anotando com post-it, nada disso. Você vai lá, se inscreve, aciona o sininho que você vai receber. Temos o nosso Instagram também, que é o conexão.av, tá aí na tela para você, né? E temos também o nosso WhatsApp, né? O nosso WhatsApp, ele não funciona somente durante o programa. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, como a gente já tem recebido algumas mensagens, né? Como o Samuel tá recebendo agora uma mensagem, tá? Você tá vendo? A coisa funciona. A coisa que é ao vivo, né? Então, anota, salva esse WhatsApp aí na tua agenda do telefone, e quando você estiver lembrando de alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, ou você pode falar assim, eu conheço um cara que poderia participar aí como convidado no Conexão AV, você pode mandar essa sugestão pra gente. Se você já tiver o contato dele, facilita. Aliás, tá? Paulo, a gente transmite ao vivo justamente para possibilitar que você participe ao vivo aqui, participando com as suas perguntas, contando um pouco também da sua experiência, né? E assim, a gente tem escolhido pessoas a dedo,
tá? Realmente os convidados que vêm aqui são pessoas de muito conteúdo, de muita experiência. Então, se você for assistir um programa, você vai ver, tirando os apresentadores, os convidados aqui, eles têm um degrauzinho um pouquinho acima. Então, assim, você vai ver que o conteúdo que eles têm aqui realmente vai acrescentar na tua vida. Então, um programa você vai aprender um pouquinho mais sobre áudio, depois um pouquinho mais sobre vídeo, depois de streaming. Então, sugiro para você acompanhar e assistir, né? Hoje a vantagem de você estar no YouTube, você assiste um tempinho, 15 minutos, 30 minutos ou o programa inteiro e depois manda a sua dúvida, a sua sugestão pelo WhatsApp, sua opinião também, do jeito crítica que você quiser. Por sinal de fumaça, a gente está recebendo tudo aqui. Nós precisamos da sua crítica, da sua participação, porque o nosso objetivo é fazer o programa para você. Bora começar? Tá, Betão, você é um sofredor como a gente, né? Então, assim, a gente vai falar a mesma linguagem aqui. O que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que você tá enxergando essa realidade de hoje, esse pessoal de hoje? Porque, eu acho que é muito difícil de fazer uma comparação, mas eu quero trazer um pouquinho da seguinte maneira. Lá atrás a gente não tinha informação, não tinha internet, não tinha, enfim, mas assim, a gente corria atrás, a gente lia um manual, conversava com alguém, enfim. Só que hoje a gente tem visto que, apesar de toda a tecnologia aí em termos de equipamento, apesar de toda a informação que tem YouTube, que tem downloads, enfim, a gente continua com a mesma dificuldade. Por que na tua visão, por que a gente não consegue progredir? Por que a gente não consegue crescer? Apesar de eu achar que a igreja é o maior celeiro de técnicos, músicos também, mas de técnicos, principalmente no Brasil, no mundo, mas no Brasil. E a igreja é democrática também, né, Paulo? Porque às vezes alguém que não sabe nada, né? Sim, que chegou ali, sim. como no caso do Beto, anteontem, e começa a aprender a questão técnica e daqui a um tempo já está operando a mesa de som. Teve a oportunidade, sim. Mas apesar dessas facilidades todas, por que a gente não consegue... os nossos técnicos que despontam, eu acredito que você... eu vou incluir você nessa... vai pro mundo profissional, vai aí para fora... Mas por que a gente, com todo esse histórico, com toda essa democracia, acessibilidade, por que a gente não consegue segurar esse pessoal aqui dentro de uma forma com qualidade? Bom, vamos dividir a coisa em duas partes, né? Primeiro eu vejo nessa geração uma dificuldade de se doar e de ter comprometimento. Então, se na nossa época a gente era voluntário e mesmo assim chegava 1h30 antes de todo mundo para preparar o equipamento, deixar tudo no jeito, para o pessoal chegar, o pessoal tocar, o pastor pregar. Hoje eu não vejo mais essa entrega, né, digamos assim. As pessoas hoje ou são pagas, ou se estão voluntários, são raros os que realmente se empenham e se dedicam e têm a responsabilidade para que se propõe a fazer. Então, eu acho que falta muito disso, das pessoas manterem os olhos no alvo, digamos assim, né? Você que está na igreja, se você está oferecendo o seu trabalho, saiba que esse trabalho seu você está oferecendo como um louvor a Deus, e se você está fazendo para Deus, se esmere, faça com capricho, né? Eu disse hoje, eu estava contratando alguém hoje para essa área, e disse, olha, se for um músico e for chamado para tocar no café da manhã com o governador, o cara vai se esmerar, ele vai escolher o melhor do repertório dele, aquele repertório que ele executa melhor, ele vai vestir a melhor roupa que ele tem e vai dar tudo de si. Mas na igreja parece que a gente tem a percepção de que essa coisa de que Deus vê a intenção, né, o coração, e esquece que tem que estudar. Esquece que tem que se empenhar, esquece que tem que caprichar, porque está fazendo para o autor e consumador da nossa fé. Em contrapartida, as igrejas também acho que falta um pouco de visão de investimento
não só em equipamento, mas em treinamento também, capacitação e, claro, remuneração. As pessoas precisam viver também, né? A gente não vai pedir que todo mundo seja voluntário. Então, essa falta de investimento, às vezes, em capacitação, se reflete naquilo que uma igreja tem de mais precioso, que é a comunicação, não é verdade? Sim. Uma igreja existe para comunicar as verdades do Evangelho. E se a comunicação está falhando, obviamente nós estamos falhando terrivelmente. Mas aí você acha que entra até uma questão cultural, aquela questão, eu costumo dizer que a gente tem muito aquela síndrome do vira-lata, né? Então, assim, não, eu tenho que fazer uma coisa muito simples, muito pobre, porque para a igreja, para Deus, eu não posso, aspas, ostentar, né? Então, você acha que esse é eu vou colocar uma aspas aí, tá? Um erro da liderança, do pessoal de cima? Porque, assim, eu acho que, às vezes, o operador, o técnico ou o voluntário, ele tá ali, e aí ele entra com aquele ânimo, com aquele gás todo, né? E depois de 1 mês, 2 meses só levando lapada, ele começa a desanimar e aí começa a não chegar 1h30 antes, ele começa a realmente... Você acha que... Só completando, Paulo, ele não respondeu a segunda parte, que é a questão da remuneração que você perguntou. Mas eu acho que tem a ver, então, essa questão de incentivo, de ânimo, até na questão de ele poder ter o seu sustento próprio, né? E isso tem a ver, então, com a sua primeira pergunta que ele ficou de responder. Tá, mas o que eu queria completar aqui agora era o seguinte: quem está errando? É o pessoal de cima, a liderança? Acho que uma coisa retroalimenta a outra, né? Talvez a liderança não invista porque não vê empenho, e a pessoa talvez não se empenhe porque também tem que se dividir e se desdobrar em outras atividades, né? E não tem aí tanto tempo ou recurso para se dedicar a alguma coisa de maneira profissional. Não sei se eu fui claro. Assim, mas não, sim, claro. É que, assim, mais tarde eu quero entrar numa outra questão aí, porque, assim, eu acho que, na minha visão, a gente está um pouco aí com os dias contados. Podemos chamar assim. Por quê? Talvez a gente discuta isso um pouquinho mais adiante, mas nós estamos numa era digital, nós estamos aí com inteligência artificial, que é aí que eu quero que você fale sobre. Mas se no beabá, numa mesinha analógica de 3 canais, de um canal a gente não está atendendo, e lá na frente como é que vai ser, né? Então é aí que eu quero chegar. Quer dizer, eu acho que talvez a gente esteja querendo normalizar a questão do síndrome do vira-lata, porque assim, não, nós somos coitadinhos, nós somos simplesinhos, nós isso. E por outro lado também a gente vê palcos de shows com iluminação, painel de LED, sistemas de som ensurdecedores e uma série de coisas que fogem ao propósito, né? Então, assim, é mais por esse lado que eu quero colocar. Aonde que nós estamos nos perdendo aí? Será que nós nos perdemos lá atrás? Nós estamos nos perdendo agora? Ou realmente a coisa, como o Samuel falou, democratizou tanto que cada um faz o que quer? Tem o que eu chamo de efeito Kodak, né? São duas coisas. O efeito Kodak é quando a Kodak e a Fuji lançaram aquelas câmerazinhas domésticas, né? Porque até então a fotografia era feita apenas por profissionais. Quando tivemos acesso a câmeras domésticas, né, amadoras, a fotografia popularizou muito, mas a qualidade delas declinou bastante. Então, aquilo que era profissional era feito, né, assim, com técnica, né, e com conhecimento teórico, passou até ao alcance de qualquer um. E aí fazia-se foto de qualquer jeito. Então, é comum você pegar um álbum de fotografia de famílias e terem fotos que são grandes lembranças, mas a foto é terrível, né? Eu tenho um desses lá em casa. No áudio e na música, eu diria mais, na cultura,
nós nos acostumamos com aquilo que eu chamei, e vocês falaram aí também, de que para Deus, como Deus vê a intenção do coração, então eu posso relaxar e fazer de qualquer maneira. E é por isso que, ao meu ver, que não temos grandes referências, sobretudo na cultura musical, hoje saindo da igreja. Hoje é mais comum você ver os nossos músicos indo beber fora, em referências externas, né, em termos de técnica, em termos de referências, do que obras que saiam da igreja. E aí eu estou falando de peças musicais, né? Mas isso se reflete em tudo. Que sejam referências que saiam da igreja para a sociedade. Então, vamos falar, sei lá, a obra do Handel, Aleluia de Handel. É uma obra artística por excelência, seja você cristão ou não, você reconhece que é uma obra de arte, em estado da arte, não é isso? Sim, sim. Um dia, essa coisa que o Paulo me questionou aí, ela caiu numa vala comum em que a gente faz de qualquer jeito, porque para Deus qualquer coisa serve, porque Ele vê a nossa intenção, Ele não está... digamos assim, eu posso pensar assim, nada do que eu fizer é bom o suficiente para Deus. De fato, não é. Mas Ele espera que eu dê tudo de mim. Então por isso eu sou medíocre, né? Exato. Tanto faz, né? Nada vai agradar a Deus, né? Mas eu, como gente que é acostumado a trabalhar com voluntariado, o Samuel já esteve conosco aqui no Prós e Canto diversas vezes, são muitos voluntários. Mas eu digo sempre para quem vem trabalhar conosco, olha, você quer vir dedicar um tempo aqui, venha trabalhar voluntariamente, ou seja, venha trabalhar de graça, mas lembre-se, você não está fazendo para mim. Porque se for para mim, eu vou arrancar seu couro. Deixa eu só completar. Pois não, pode falar. O Daniel acho que tem uma pergunta também. Tá, mas é só complementando aqui essa semana eu estava assistindo um desses shortzinhos, né? Um videozinho do Fabinho Aposa. Fabinho, estamos esperando você aqui, hein? E ele estava contando que ele recebeu um músico americano e eles estavam conversando e tudo mais, e durante esse deslocamento desse músico até a cidade que era São Paulo, ele falou, eu fiz questão de ouvir a maioria das rádios gospel, né, aqui do Brasil, e ele ficou abismado. Ele falou assim, Fabinho, eu tô assustado. Por quê? Porque vocês estão cantando músicas nossas. Porém, o que vocês fizeram? Vocês adaptaram uma letra, e essa letra não condiz com o que foi escrito, com o que foi composto. Então hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente pegando um copy e não estamos fazendo um paste, mas nós estamos pegando um copy e estamos estragando a originalidade. Estragando no sentido de não... Isso tem um nome, né? Plágio, não é? De beleza de letra, mas até de intuito, né? E aí depois ele terminou falando, ele falou assim, Fabinho, eu já contatei algumas pessoas aqui, nós vamos começar a orar para vocês, para que realmente vocês tenham verdadeiros autores e que realmente vocês parem de ficar simplesmente estragando, né, o material que foi dado a nós no nosso contexto, na nossa realidade. Era só isso que eu queria. Se eu pego uma música e não traduzo, coloco uma letra minha, eu tô plagiando. Concorda? Ou seja, só falta dizer que a música é minha. É que tem umas traduções aí que, para adaptar a melodia da música, eles mexem na letra. Sim. Né? E nem sempre fica um português perfeito, nem sempre a métrica fica legal. A métrica não se encaixa, né? As palavras aí tem que dar uma forçada, ou dá uma apressadinha, ou dá uma atrasada. Aí fica aquela coisa mais ou menos, né? É bem isso mesmo, Paulo. Vai, Samuel. Você quer falar? Pode falar, Daniel. Pode perguntar primeiro. Não, eu só ia colocar que eu particularmente acho que
na maioria das vezes, quando o Beto estava falando da mediocridade que a gente encontra muitas vezes nas igrejas, não é, em relação ao audiovisual, mas será que também não é por falta de preparo, por falta de conhecimento? Ou seja, quando você pega voluntários, não é, e você não dá um treinamento, e o voluntário, infelizmente, muitas vezes ele não tem a disposição ou não quer aprender, não é? A gente vê que o resultado fica medíocre, né? O Daniel tá querendo brigar comigo hoje de novo, né? Não, Daniel, não! Não tem justificativa. O cara tem internet, tem YouTube, tem... Ele não quer... Que a gente não tinha na época, né? Ele não quer, cai fora. Dá chance pra outro. Ele tem que fazer como o Betão falou, tem que fazer por amor, ele tem que fazer porque ele gosta. Se ele gosta, cara, ele tem um celular, ele tem um mundo na mão dele. Né? Então, assim, abre o YouTube, ok, tem muita coisa ruim, mas, cara, dali ele consegue peneirar alguma coisa, né? Às vezes Betão, concorda comigo, hein, Betão? Às vezes ele caiu no departamento de som da igreja e não sabe nem para que serve esse botão aqui. Vários contextos, né? Tem vários contextos. Há igrejas que têm mais recursos, por exemplo, a minha tem bastante recurso e tem lideranças. Eu sou presbítero na igreja, então, como eu estou lá na liderança, é mais fácil para a liderança da minha igreja, e eu estou lá para argumentar com argumentos. Beto, desculpa te interromper, porque eu acho que vai te ajudar exatamente a pergunta que eu estava preparando para te fazer. Você comentou aí, se eu tiver errado, você me corrige, que você estava hoje fazendo uma entrevista para contratar alguém na área técnica. É isso. Sim. Então, aplicando esse seu trabalho, vamos bem para uma coisa bem prática, né? Você hoje conversou com um candidato, né? Possível que pode possivelmente assumir um cargo técnico na igreja. Dá o exemplo da tua igreja, como é que tem funcionado essa questão financeira mesmo, né? Se há um sustento, como é que funciona essa questão de pagamento? Explica aí pra gente, dentro dessa sua colocação que você estava fazendo, e eu te interrompi, desculpa. De boa, estamos aqui para bater papo mesmo. A primeira parte, eu ia falar o que o Daniel comentou antes, né? A gente, apesar de tudo isso que o Paulo falou, e é verdade, hoje temos uma facilidade de encontrar qualquer tipo de informação. Qualquer coisa que eu queira aprender, basta ter um pouquinho de boa vontade, não precisa nem de muita, um pouquinho de boa vontade você encontra. Verdade. Mesmo assim, nós temos o cuidado lá na minha igreja, quando eu contrato alguém ou vou treinar um voluntário, primeiro eu sento com ele, faço uma parte teórica, explico o básico, né? Impedância, corrente, entradas, saídas, o basicão ali, né? Vamos dizer assim, para não jogar a pessoa na fogueira ali, né? O que é um sinal de entrada, ganho, sinal de saída, processamento, toda aquela coisa. Eu faço uma parte teórica, depois vamos para a prática. Pego uma mesa de som, um amplificador, ligo tudo, mostro, agora faz assim, faz assado, olha, viu o resultado? Isso aqui, as frequências essas, frequências aquelas. Então, a gente procura preparar. Neste caso de hoje, eu já estava contratando alguém que já é um técnico. Então, eu não precisava fazer isso. Eu faço isso geralmente com voluntários. Quando eu estou contratando um profissional, eu faço em 2 estágios, digamos assim. Eu primeiro passo por um período probatório, se ele aceita, né? Então, o de hoje eu ofereci um valor X, que não é um valor assim que dá para a pessoa se sustentar apenas com aquilo, mas esse é um profissional também que atua em outras áreas. Então, ele vai atuar na igreja apenas aos domingos. Então, a gente oferece um valor que é legal, porque afinal de contas ele vai oferecer o trabalho dele ali. Não também. Deixa de ser um cachê, né, Betão? Eu faço. Estamos acostumados com isso, né? Nossa igreja reconhece isso, que é legal ter alguém profissional, porque às vezes temos eu e temos mais gente lá que tem conhecimento tanto quanto eu. Temos o Marquinho Monteiro, temos o Rômulo, temos gente lá até com muita capacidade. Mas nem sempre a gente está, porque somos voluntários.
eu fiz uma viagem missionária agora, fiquei 20 dias fora da igreja. Se a igreja fosse contar só comigo, estava lascado. Então, a gente tem que ter e remunero. Mas eu faço em 2 etapas. Por que 2 etapas? Eu não ofereço tudo que a igreja pode ofertar de uma vez só, digamos assim. Eu vou te dar 5 mil por mês. Né? Eu não, a igreja vai dar 5 mil por mês. Eu digo, não, vamos fazer 6 meses a 2 mil ou a 3 mil. Depois, se tiver bacana para ambas as partes, a gente anda uma segunda milha. Por quê? Porque nem sempre dá certo. Né? Às vezes você tem uma expectativa em relação à pessoa e ela até entende, até é tecnicamente competente, mas é distraída. Né? Não sei se vocês já passaram por isso. Tem um técnico de áudio, se você está pretendendo ser técnico de áudio, especialmente em igrejas, você tem que estar muito atento ao que se passa no palco, ao que se passa no púlpito. O pastor está pregando, mas às vezes a bateria do microfone dele está acabando. Você tem que estar ligado. Se você não está olhando ali o tempo todo, está distraído olhando celular, já era. Você vai perder o momento, você vai prejudicar a comunicação da igreja. Então eu já tive com gente que tecnicamente era capaz de entender tudo. Gente até da área, digamos, de engenharia elétrica, né? Um engenheiro eletricista sabe a maioria das coisas, né? De impedância, a parte técnica. Mas era meio avoado, né? Você vê que a personalidade da pessoa não casa com aquilo que ela está se propondo a fazer. Então, e você está pensando... Uma outra dificuldade também é você encontrar um cara bom tecnicamente, mas com uma musicalidade a desejar, né? Outra questão. Eu me lembro que quando... Tenha conhecimento musical também. Exatamente. Eu me lembro que quando eu liderava o departamento de som da minha igreja, eles tinham um bom conhecimento da mesa, mas eu sentia que eles tinham dificuldade na timbragem do som. Não é? Sim, eu até propus, né, porque eu tenho um estúdio de áudio, a trazer a turma de voluntários para o estúdio para eles poderem sentir e treinarem a equalização. Né? Quantas pessoas vieram? Nenhuma quis. Você acredita? Ou seja... É uma oportunidade de ouro perdida, né? De se qualificar melhor para servir a Deus de uma maneira mais qualificada. E isso é muito importante. Essa sensibilidade musical é muito, muito, muito importante. Né? Isso eu diria que é até mais importante do que saber muita coisa técnica. Né? Se souber mixar direitinho e ter uma timbragem bacana, já é muita coisa. Mas isso também é um reflexo do momento musical que nós vivemos, né? Dentro e fora da igreja. Então, assim, a qualidade musical hoje é lamentável, né? Você tem bumbo, baixo, caixa, uma voz insuportável, colada, comprimida, que não diz nada com nada. Então, assim, realmente você não tem harmonia, não tem nada. São, né? As duas coisas, né? A questão de você... Vamos supor que você tenha um técnico bem preparado, alguém que estudou, que já tem experiência, né? Um profissional mesmo nessa área. Lá fora vai se trabalhar com uma banda que também tem esse lado profissional. Sabem se portar no palco, né? Sabe tocar sempre com a mesma pegada, não tem aquele negócio de variação, né? A própria pegada no microfone, tudo é mais profissional. Na igreja, normalmente o operador, por mais preparo que ele tenha, ele lida com pessoas não profissionais, né? Com músicos, na maioria dos casos. Não é o caso da igreja do Betão, que ele só tem músico profissional lá. Muitas vezes o que vem, né, do palco, né, precisa ser bem trabalhado, e aí que entra a questão do cara saber o que fazer, porque ele vai receber uma coisa mais ou menos, e ele tem que fazer isso chegar no público, nas caixas de som, na internet, né, de uma maneira melhor possível, como você mesmo falou no início, né? O mais importante para nós é que a palavra, aquilo que está sendo pregado, chegue com audibilidade suficiente para que todos possam entender e compreender. Não é isso, Betão? Exatamente. Isso é muito importante. Aqui a gente tem tentado, os voluntários
Tem gente que, os músicos no caso, tem gente com uma formação muito boa e tem gente mais ou menos. Mas a gente tem evitado cobrar excessivamente sem dar uma contrapartida. Então, de 2 anos para cá, vejam há quanto tempo eu trabalho com isso, mas de 2 anos para cá, a gente resolveu assim, não, vamos normalizar, digamos, 40 canções para um ano ou 6 meses. Elas vão ter umas cifras normalizadas, vão estar tudo no mesmo padrão. Toda banda que for tocar vai tocar com as mesmas cifras, com os mesmos arranjos e tal, para aproveitar o legado. Porque senão nunca está ensaiado, né? Toda banda que vem, aí vai tocar a mesma música de uma forma diferente. É legal porque tem variedade? É. Mas ao mesmo tempo você nunca tem um aprendizado, um crescimento da própria igreja para cantar aquelas músicas e os músicos para executar aquelas músicas. Então, a gente veio se preparando assim. Criamos uma pasta virtual aí na nuvem, onde temos lá os cânticos do semestre, digamos assim. Temos as vozes gravadas, inclusive se houver divisão de vozes, temos as vozes divididas, para quem for fazer aquela voz, ouvir aquela voz que ela vai cantar. Os músicos têm as partituras, o acesso a todas elas, né? E primeiro estamos fazendo isso como uma forma de dar um ferramental para que essas pessoas cresçam, para depois fazer a cobrança, né? Cobrar. Olha, agora realmente, se você não acompanhou, ou se você não aprendeu, ou se não está conseguindo acompanhar o restante das bandas, é porque você realmente não está querendo se esforçar nem um pouquinho. Aí a gente tem que ser sincero e tirar do departamento, porque é um ponto que você tocou na questão cobrança. Aí olhando para o nosso lado, né, no lado do técnico, lado operacional, quando a cobrança chega, ela já chega com os 2 pés no peito, né? E a cobra... Espontâneo. Se é um problema, a igreja todinha faz o quê? Sim. Olha para mim. A corda sempre vai estourar pro lado mais fraco, ou seja, do técnico. E assim, um dos pontos que eu vejo é que uma dificuldade muito grande é uma dificuldade relacional, né? A gente tem normalmente voluntários inseguros, né? Sem apoio, né? Sem referência, sem alguém do lado ali para falar, cara, tô aqui do teu lado para te apoiar, com raras exceções. E em cima do palco nós temos músicos. A gente sabe que pro cara ser músico, a personalidade dele é uma personalidade diferente, para não dizer difícil, né? E ok, tá tudo certo quanto a isso. Cuidado, né? Que o Betão é técnico, mas é músico também. Não, mas hoje ele deixou o músico na porta do lado de fora, né? Mas ele tá concordando comigo aqui. Mas assim... É hora de passar som, vamos passar o violão, o coleguinha, fica quietinho aí, né? Porque senão fica aquela salada. Né? Exatamente. É aí que eu quero chegar. Porque assim, a gente tá colocando um pessoal da área técnica meio que como um pessoal de segunda classe, né? Então, você tá ali, mas você tá ali porque se não tem tu, vai tu mesmo, né? E a gente dá um excesso de valor, um excesso de mídia, vamos dizer assim, pro pessoal que está lá em cima, pros músicos e tudo mais. Existem músicos e bandas que são fantásticos, mas existem músicos e bandas que realmente, assim, sofrível, né? Porque você percebe que o cara não estudou, não pegou o seu instrumento, enfim. E aí a gente começa né, ter essa crise relacional. Por quê? Porque a gente tem um pessoal também mal preparado, né? Mas são os astros, então muitas vezes eu só tenho aquele guitarrista, então eu não posso brigar com ele, não posso discutir com ele, mas eu vou discutir com o técnico, né? Então assim, a gente tá, eu acho que numa falta de maturidade, né? E eu vejo muitas vezes a liderança, tipo assim, não, vocês que se entendam aí, né? Então assim, da forma com que eu estou entendendo que você trabalha aí, você é um líder na igreja, não só na área técnica, né?
Então, assim, você chega já com toda uma bagagem, com todo um conteúdo e com esse preparo, né? Não só técnico, porque você sabe como a coisa está funcionando e por que ela está acontecendo dessa forma. A minha pergunta para você é assim: por que a gente, na sua visão, a gente está deixando, a gente chegou nesse ponto de tudo bem, vamos deixar a coisa correr e a gente vai administrando? Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso público também, assim, musicalmente ele não é tão preparado, então ele acaba aceitando qualquer coisa, né? A única coisa que ele não aceita é quando vem uma microfonia, quando o microfone falha e tudo mais. Mas muitas vezes a gente sabe que a culpa não é do técnico. Mas por que a gente chegou nesse ponto do qualquer coisa? E aí eu quero emendar com você já a colocação que eu fiz lá atrás. Como é que a gente, se a gente está no qualquer coisa, como é que a gente vai lidar com tecnologia, como é que a gente vai lidar com toda a integração hoje de áudio, vídeo, streaming e inteligência artificial? Uhum. Agora você apertou, né? Eu tenho lutado nesses últimos dias para entender, para fazer até o pessoal que lida com projetor, cara que projeta a letra na parede lá. Até esse precisa entender o valor dele ministerial, a importância que tem. Se essa pessoa não entender, ela faz mal feito. Então, sei lá, está projetando uma letra, você tem que ler para cantar, e não adianta entrar o slide depois que já começou a cantar, porque aí você ou já derrubou a banda e a igreja, né? Então é assim, o trabalho que eu tenho mais tentado fazer as pessoas entenderem é o quão importante é o que ela está fazendo. E ela, ao se atribuir importância, ela vai procurar dar relevo e fazer com mais esmero aquilo que ela está fazendo. Sobre o áudio, eu diria assim que um áudio ruim, ele é capaz de derrubar alguém que seja musicalmente muito bom. Concordam comigo? Sim, claro. Áudio ruim é capaz de derrubar alguém que seja até, né, musicalmente muito bom. Agora, alguém musicalmente muito ruim, não há áudio bom que dê jeito, né? Não há. Você pode se esmerar no áudio, pode ter o melhor equipamento, o melhor técnico, que quanto melhor for, mais os defeitos vão aparecer. E normalmente então, a proporção é inversa, né? Quanto mais alto o som, menos qualidade o músico tem, né? Exatamente. Então, aí nesse sentido, não adianta também a gente tecnicamente se preparar e se esmerar, que quanto melhor a gente fosse, se o outro lado da corda, né, que é o músico, ou enfim, quem estiver tocando, não se preparar a contento, não estiver suficientemente preparado, pior será, né? Porque aí a sua técnica vai acentuar aquilo que é ruim. Haja vista que quando alguém se ouve gravado, né? As pessoas, é comum isso acontecer, né? Toca ali ao vivo, acha que tá bom, depois vai ver a gravação e fala, meu Deus. Beto, nós estamos caminhando já para o final. Não exatamente, mas o tempo tá voando aqui. E eu não posso deixar passar. Porque agora é a parte legal, agora é o parque de diversões, que a gente falou bastante sobre problemas, dificuldades, né? Sobre o evento que você promove todos os anos. Eu estive lá 2 vezes fazendo a transmissão para Transmundial, né? E é um evento assim que envolve muita gente, muitos aspectos técnicos, né? Até a parte de engenharia, né? De palco, né? Logística, uma série de coisas. Conta pra gente aí como que é o evento. É uma espécie de festival de música cristã, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Como que é organizar esse evento, cuidar de todos os detalhes, parte técnica, áudio, vídeo, iluminação, filmagem, toda a logística, construção de palcos.
Como é que você consegue trabalhar com tudo isso aí, Betão? Eu sei que você tem ajudantes. Resume aí pro pessoal que está nos assistindo, que eles vão gostar. O evento está no YouTube, quem quiser ver alguma coisa também, é o Prosa Canto, lá no YouTube, não tem o E, Prosa Canto. Apesar do evento ser Prosa e Canto, não me permitiram registrar lá no YouTube Prosa e Canto. Mas é o seguinte, Samuel, o evento é um evento cultural cristão. Eu não quis dar assim uma conotação religiosa apenas a ele, porque eu queria usar a ferramenta cultural como uma ferramenta de aproximação do público não cristão com o universo cristão. Então ele é francamente cristão, a gente não faz evangelismo de emboscada, digamos assim, ele é francamente cristão. Mas é um evento cultural, e eu não faço naquele formato de acampamento tradicional, porque aí a maioria esmagadora das pessoas que iriam seriam os crentes. Nada tem problema com isso também não, faça acampamento também para crentes, né, joia, é bom demais, né, a gente vai, tem um crescimento, é legal, mas a proposta do Prosa e Canto é missionária, então eu precisava atrair as pessoas não cristãs. Para isso, ele é feito num formato de shows noturnos, então a gente tem ali pelo menos 6, às vezes já chegamos a ter 8 shows numa noite, durante 3, 4 noites. Então, realmente é um evento que a logística toda demanda uma força que eu acho que eu nem estou tendo mais. Mas, assim, né? Eu me lembro que no primeiro que eu estive, vocês tinham 3 palcos. Né? Aquelas tobogã que a gente carregava vão cobrando o preço. Mas olha só, eu me considero um bom técnico, sou um bom fotógrafo, sou um bom videógrafo, sou um músico razoável, mas enfim, eu fiz também TI, entendo bastante de eletricidade, de engenharia, mas não sou excepcional em nada disso. Mas isso me tornou um bom produtor cultural. O cabedal de conhecimento que eu amealhei ao longo dos anos me proporcionou conseguir fazer isso ou agregar pessoas, né? Uma das minhas melhores virtudes, eu acho, é a capacidade de agregar pessoas. Eu não sou centralizador, antes ao contrário, eu gosto assim, olha, você tem capacidade de assumir aquela área ali? Tenho, então eu esqueço daquilo, eu delego e deixo para lá, vou cuidar de outra coisa. Como você tem o conhecimento de cada área, não é, Betão? Então, assim, como produtor, você domina tudo, não é? Exato, eu sei fazer de tudo e não peço para ninguém fazer algo que eu não faça. Então, se tem que, o Samuel já viu lá, a gente às vezes coloca ali umas lareiras portáteis, é com lenha mesmo, né? Não é aquela bonitinha lá. Sim, porque lá faz frio, interessante, lá faz frio. Lá em Campos do Jordão tem aqueles aquecedores a gás, aquela maravilha. Lá, o nosso aqui é a lenha, né, mano? Aqui Campos do Jordão é gourmet, né? Então, assim, eu não peço para um voluntário ir carregar lenha e pôr lá se eu também não faço isso. Então, eles podem até me tirar daquilo lá, mas eu sou o primeiro a dar exemplo. E é assim em todas as áreas. Eu sou designer, então eu coloco isso ao serviço do reino também ali. Aquele evento só acontece porque as pessoas se dispõem a entregar os seus dons e talentos voluntariamente ali. Ainda assim, a edição do ano passado, por exemplo, com muita coisa voluntária, inclusive as bandas cedem até os seus cachês, invariavelmente, ele chegou a R$160 mil. Isso para um evento, um mega evento não cristão, é troco de pinga, né? Vamos falar a verdade. Mas para fazer um evento cristão, com bandas do nosso métier aí, que são as igrejas tradicionais, sobretudo, não é gente que está na mídia gospel, né? Não é muito dinheiro envolvido. E a gente não tem uma instituição por trás ali que nos garanta, né? É uma reunião de amigos, né? É o Paulo, o Daniel, o Samuel, vem fazer a técnica aqui esse ano para nós? Vem, então vou e vem. E a gente reúne todo mundo e eu tenho talvez essa que seja o que eu disse que é a minha melhor habilidade, que é de ser agregador, né?
Eu entendo, sei delegais. O próprio Jefferson, que vai ser o nosso próximo entrevistado aqui, né? Ele que tem feito a parte de PA, né? Ali sabe tudo de técnica. Na realidade, o Jefferson que foi o entrevistado do programa passado, né? Ah, é verdade. Desculpa, nós estamos fora da ordem aqui. Depois você corta isso, Daniel. O Jefão, que esteve com vocês no programa passado, está conosco aqui. É ele que vem fazer o nosso, os dois palcos, né? E ele realmente faz isso. Mas eu acho que tudo isso eu vejo que é fruto de dois pontos. Primeiro, maturidade, né? A gente chega num ponto que, se a gente olhasse para trás e falasse assim, não, se eu fosse fazer isso há 30 anos atrás, não saía nada, né? E o outro realmente é exemplo, né? Aquilo que você falou, eu não vou mandar ninguém fazer coisas que eu não saiba fazer. E talvez a gente vê algumas coisas dando errado porque hoje é a síndrome do pequeno poder, né? Eu mando fazer, mas eu não sei como fazer, mas eu sei reclamar depois que não deu certo, né? Betão, fala um pouquinho sobre a banda. Se alguém quiser te ver tocar e cantar Tigres de Bengala, não é isso? Tigres de Bengala. O site é o tigresdebengala.com, mas tá tudo no canal do Prosa e Canto, no YouTube, né? E no Instagram, no Instagram é Banda Tigres de Bengala. E no YouTube, se você procurar como DVD Tigres de Bengala ou Banda Tigres de Bengala, porque já teve. Depois que a gente passou a usar esse nome, é que a gente foi se lembrar daquele projeto do Hit e de uns outros caras famosos, acho que o Lobão. Eles gravaram um LP nos anos 80. Foi um projeto chamado Tigres de Bengala, né? E esse negócio do Tigres de Bengala era uma piada com esse lance da nossa coluna, né? Os dentes afiados, mas a coluna já não era mais a mesma e tal. Tinha essa brincadeira, ficou. Mas às vezes as pessoas fazem confusão. Vão procurar no YouTube Tigres de Bengala e encontram o projeto dos caras famosos aí, né? Mas a gente é a Banda Tigres de Bengala. Então, pra gente terminar... Eu tenho também um trabalho solo tá nas plataformas de streaming aí, né? No Spotify, no Apple Music, Betão Ribeiro. Eu lancei um chamado Amistá, em que eu gravei com amigos. Amistá, amizade em espanhol, tem toda uma definição lá por trás disso, mas gravei com amigos. Eu também não sou um grande cantor solo, eu gosto de cantar em conjunto e eu tô sempre chamando alguém para cantar comigo, porque sozinho, mais ou menos, né? Legal. Mas legal, Betão, muito obrigado pela tua... Ô Paulo, uma última questão, vai. Segura aí, Daniel. Manda lá. Betão, que dica que você dá para aquele voluntário que sente que gosta da coisa, né? Ainda não teve aquele preparo, mas está sentindo, chegou na igreja agora e está entendendo que o caminho dele é esse caminho técnico, seja no áudio, seja no vídeo, seja na projeção. Só não vale falar desiste, hein? Que dica que você... Já falaram aqui, né? Desiste. E ao se dispor, se disponha com responsabilidade, né? Se você assumiu a função, execute a sua função, chegue mais cedo, se prepare, faça de maneira para a honra e glória de Deus, né? Saiba que você está fazendo isso. E segundo, se prepare, né? Faça o que o Paulo falou. Hoje nós temos material aí à vontade, então procure. Temos inclusive um canal maravilhoso como esse aqui, que é o canal o Conexão AV, em que você pode mandar perguntas e eles vão responder. Olha só. Vamos sim, com certeza. A gente pode não saber a resposta, mas a gente vai atrás. A gente dá um Google, né? Uma coisa que eu tenho dito aqui, Betão, é que assim, às vezes falta um pouquinho de orientação, né? Tudo bem que o material tá aí disponível, coisa que a gente não tinha na nossa época. Mas a questão de você ter um mentor, ter a mentoria, né? Então, procurar alguém que já tem alguma certa experiência, né? Que possa te acompanhar e te dar os primeiros passos e te dar aquela orientada. Olha, o caminho é por aqui, não por aqui, né? Nós estamos aí para isso, não é verdade? Isso é interessante, um discipulado na área técnica, né?
E eu ia dizer também que o vale para o outro lado também, né? Tem gente como esses 3 que estão aqui, ó, no canal, que está aí, tem muita gente assim, ó, que está disposta a dividir o conhecimento. Então, não se acanhe de procurar ajuda, né? A maioria de nós não... Sobretudo. Mas, ó, já vou deixar o tema para o nosso programa, Betão, para o próximo que você vai participar. É o seguinte: por que nós temos tantas pessoas experientes e que simplesmente se recolheram e simplesmente tomaram essa distância e não estão fazendo esse discipulado, essa mentoria? Vai pensando que no próximo programa a gente vai discutir sobre esse tema. Tá bom? Betão, cara, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo. Foi muito joia mesmo. Por compartilhar aqui, tá? Já temos o tema do próximo aí, tá? Mas muito obrigado mesmo, cara, e assim, foi um prazerzaço aí. Eu já sabia, foi muito bom. Obrigado, Samuel, obrigado, Paulo, pelas gentis palavras. Eu realmente me senti em casa com vocês aí. Não conhecia o Daniel nem o Paulo, mas olha, prazerzão, foi legal demais. E como a gente diz aqui no interior de Goiás, precisando tamo ordem. A recíproca é verdadeira. Pessoal, por São Paulo, vem aqui com a gente. Vem tomar um café com a gente aqui. Pessoal, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui sempre com um convidado para você tirar suas dúvidas, para você aprender um pouquinho mais, porque nós que já temos décadas de estrada, sempre estamos aprendendo alguma coisinha a cada programa. Então assim, não adianta você falar, cara, eu cheguei aqui nesse ponto, eu já sei pegar, salvar a cena no pendrive e carregar a minha mesa. Esquece tudo isso, vem aprender com esse pessoal muito bacana que está participando com a gente aqui. Sei que nada sei. Pessoal, até terça-feira que vem. Betão, um abraço. Tchau. Um abraço, muito bom.